Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Continuamos aqui o nosso estudo, a nossa meditação, a nossa leitura bíblica no capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Moisés, homem de Deus, antes de morrer, transmitiu essa bênção ao povo de Israel. Assim proclamou Moisés: O Eterno veio do Sinai e lhes alvoreceu desde o Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e chegou com uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade, desde o sul até as encostas das suas montanhas. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão sob a tua proteção. Eles se prostram aos teus pés e aprendem as tuas palavras. A lei que Moisés nos comunicou é uma herança para a congregação de Jacó. E o Senhor foi rei em Israel sempre que se congregaram as cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, ainda que sejam poucos os seus homens. E afirmou a Judá essa palavra de bênção. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá e traze-o de volta da guerra para o âmago do seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele e se tu todo o auxílio contra os inimigos. E essa bênção declarou a Levi: os teus Urim e os teus Tumim, ó Senhor, sejam para os teus servos que escolheste e favoreceste, pois tu pusestes a prova em Massá, provação, com quem contendeste nas águas de Meribá, rebelião. Levi afirmou em relação a seu pai e a sua mãe: Não vos conheço, sois idólatras. E não reconheceu seus irmãos e não condescendeu com os filhos que preferiram a idolatria. Porém, soube guardar a tua palavra e observar a tua aliança. Portanto, os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Eles te oferecem o melhor incenso e holocaustos perfeitos no teu altar. Abençoa, Senhor, todos os esforços da tribo de Levi e faze com que ele seja cada vez mais forte, que todas as obras das suas mãos sejam agradáveis a ti e fere os ombros dos que se levantam contra os levitas para os afligirem, a fim de que nunca mais se levantem, sejam quem for. E sobre Benjamim derramou a sua bênção, declarando: Ó amado do Senhor, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Eterno protegerá e Benjamim descansará nos seus braços paternos. E de José afirmou: Bendita seja toda a tua terra com o que há de mais excelente, o orvalho que vem dos céus e as águas puras das profundezas, com os bons frutos que o sol amadurece e o melhor que a lua e as suas estações possam dar, com as colheitas mais abundantes dos montes antigos e com a generosidade dos outeiros eternos, com os frutos excelentes da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que todas essas bênçãos venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre seus irmãos. Ele tem força e galhardia do primogênito. Ele tem a força e a galhardia do primogênito, de um touro. Seus sinais de glória são como chifres poderosos de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações pagãs até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. Enquanto a Zebulon assegurou: Alegra-te, Zebulon, nas tuas viagens marítimas, e tu, Issacar, em tuas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios legítimos. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. Em relação a Gade, declarou: Bem-aventurado aquele que coopera na ampliação dos domínios de Gade. Porquanto fica à espreita como uma leoa, e quando ataca, despedaça um braço e também a cabeça de sua presa. Escolheu para si a melhor parte, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e seus decretos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. Quanto a Naftali determinou:
Naftali tem fartura de graça e os benefícios do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Seus bens se estendem para o sul em direção ao mar. Com relação a Asser, afirmou: Bem-aventurado seja Asser entre os filhos de Jacó. Agrade os seus irmãos e banhe em azeite puro seus pés. Sejam de ferro e bronze as trancas das tuas portas e permaneça a tua força e paz com teus muitos dias. Não existe ninguém como o dedo de Israel. Queridos, não existe ninguém como o Deus de Israel, que cavalga majestuoso os céus para cooperar com ele, e monta garboso sobre as nuvens do seu reino. O Deus eterno é o teu refúgio, e para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Ele expulsa todos os adversários da tua presença, determinando destrua-os. Somente Israel viverá para sempre seguro e em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra que produz trigo, vinho novo e onde o orvalho rega o chão. Como tu és bem-aventurado, ó Israel, quem é como tu, ó povo cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás as tuas terras. Então, Moisés está à beira da morte e antes de morrer, então, ele abençoou um por um, né, dos seus filhos na fé. A educação baseada na Bíblia é perfeita. E algumas pessoas ainda carregam um pouco daquela tradição antiga, quando ensinavam, né, o cumprimento entre pais e filhos, avós, netos, né, onde abençoar na chegada, na saída, quando acordar, quando dormir, era uma regra, né? Isso é muito importante. Para os hebreus, a bênção tinha um significado teológico. A bênção de um pai no leito de morte, ela tinha um valor legal. Era como um documento assinado no cartório. Aqui dos versículos 1 até o 5, Moisés se posiciona como um pai espiritual que ele é para o povo de Israel, né? Antes de morrer, ele proferiu bênçãos e provisões e mandamentos aos seus filhos na fé. No versículo 6, Moisés abençoa a tribo de Ruben, suplicando a Deus por vitória e por sobrevivência, né? No versículo 7, ele abençoa a tribo de Judá e para eles ele suplica a Deus por sucesso e prosperidade. Dos versículos 8 até o 10, até o 11, ele abençoa a tribo de Levi, pedindo que Deus, que essa tribo seja ainda mais abençoada e capacitada para guiar o povo espiritualmente. Daí nos versículos 12, no verso 12, Moisés abençoa a tribo de Benjamim, profetizando sobre eles estabilidade. E nos versículos 13 até o 17, daí é para a tribo, ele se refere à tribo de José, né, aos dois filhos de José no caso, e ele profetiza a excelência de Efraim e aproveita para predizer o poder para Manassés. No versículo 18 e 19, as bênçãos vão para Zebulon e para Issacar. Moisés incentiva a alegria desse povo pela prosperidade, né? E dos versículos 20 e 21, ele se refere à tribo de Gade. Ele profetiza as bênçãos para todos os que abençoarem os componentes dessa tribo. Que coisa linda isso, né? E no versículo 23, aí ele fala com a tribo de Naftali. Ele abençoa a tribo de Naftali, né?
ele profetiza sobre a tribo de Naftali. E depois nos versículos 24 até o 27, Moisés ora por poder e por proteção para a tribo de Aser. E nos versos 28 e 29, os dois últimos, Moisés encerra a cerimônia das bênçãos, orando e profetizando sobre o povo de Israel e pedindo a Deus, né, por segurança, paz, prosperidade, felicidade, salvação, vitória, proteção, enfim. A gente precisa ver, queridos, que apesar de toda a rebeldia, ingratidão, apostasia, imoralidade de um povo que recebeu tanto amor, tanto cuidado, né? Mesmo assim, Deus permitiu que esse povo experimentasse o seu poder. Apesar disso tudo, né? A gente, olhando com os olhos humanos, seria normal ouvir de Deus, então, maldições no lugar de bênçãos, né? Mas Moisés proferiu bênçãos sobre cada uma das tribos, mostrando que a graça de Deus é indescritível, é independente da atitude de quem recebe as bênçãos. Esse capítulo ensina que Deus, apesar da rebeldia de seus filhos, ele continua amando o seu povo. Moisés, como um verdadeiro pai espiritual, mostra que Deus não desiste de lutar pela salvação dos perdidos, mesmo quando eles preferem continuar no caminho da destruição. E quem conhece Deus de verdade sabe que ele se preocupa com cada um, e independente, né, da indiferença com que tratam a Deus, né? E principalmente esse capítulo também ensina muito que Deus cumpre o que ele promete quando mesmo quando o seu povo está tão comprometido com ele, ou mesmo quando o seu povo não está comprometido com ele, ele sempre cumpre o que ele promete, porque ele é fiel à sua palavra, né? Moisés proferiu as bênçãos, né, sobre cada tribo, mostrando que os homens nunca terão vitória se Deus não vencer por eles. E nós, queridos, precisamos entender que o plano de salvação é perfeito, que não depende de nenhum homem, apesar de Deus ter dado aos homens o privilégio de trabalhar com Ele. Nós precisamos saber que o plano de Deus se desenvolve e se concretiza, mesmo que tudo conspire contra Ele. Mas é claro, queridos, seria muito sábio da parte dos homens se eles se entregassem a Ele de todo o coração, né? Afinal de contas, os planos de Deus para os seus filhos são de bênçãos. Jeremias 29 diz, né? Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança de um futuro. Então seríamos sábios se nos entregássemos de verdade a Ele e aos seus maravilhosos planos. Quem tem uma experiência real com esse Deus é muito louco se abandoná-lo. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.